Olá, gente, tudo bem com vocês? Tudo certinho? Como é que vocês têm passado? Seguinte, gente, quero perguntar uma coisa para vocês. Estão se cuidando? Como é que vocês estão? Estão lavando bem as mãos? Estão ficando em isolamento social? Tudo tranquilo? Então, olha só, gente, quero falar uma coisa para vocês que nós já estamos na nossa semana 7, né? Então, quero saber assim, se vocês já têm alguma dúvida, qualquer coisa, apareçam lá também no horário da assistência de biologia e qualquer coisa perguntem lá, beleza? Olha só, gente, estamos na nossa aula 7. Preciso que vocês abram lá então a sua apostila na aula 7 a respeito de transporte ativo. Então vou resolver alguns exercícios que tem lá na apostila, beleza? Então pegue também seu lápis, sua caneta, sua borracha para que facilite o nosso trabalho. Vamos lá então. Vamos lá então. Então, olha só, gente. Primeiro exercício lá. Presta atenção aqui, ó. Da UFMG. O esquema abaixo representa a concentração de íons dentro e fora dos glóbulos vermelhos. Então aqui nós temos uma representação. O que nós estamos vendo aqui na representação? Estamos vendo que existe uma concentração maior de potássio aqui dentro do glóbulo vermelho e menor concentração fora. E aqui menor concentração de sódio dentro e maior fora. Beleza? Então olha só. A entrada dos íons de K+, e da saída de Na+, dos glóbulos vermelhos pode ocorrer por... Então, o que nós aprendemos aqui, gente? Nós aprendemos que a tendência do potássio é sempre entrar na célula. E a tendência do sódio é sempre sair, né? Então, olha só. Imagina só que você é uma célula. Uma dica aqui do tio para você. Imagina só que você é uma célula. Então, o que você vai fazer? Ele vem cá, vem cá, vem cá. Por quê? K de potássio. Então, pega essa dica. Beleza? Então, olha aqui, ó, onde está menos concentrado, fora da célula. Onde está mais concentrado, dentro da célula. Então, nós sabemos que quando é o transporte do soluto, do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, aí é um tipo de transporte que nós chamamos de transporte ativo. Beleza? Então, a resposta é a letra E, transporte ativo. Outra aqui, ó, da UFPR. Prestar muita atenção nesse aqui, ó. A seguir, pode-se observar a representação esquemática de uma membrana plasmática celular e de um gradiente de concentração de uma pequena molécula X ao longo dessa membrana. Então, o que está acontecendo aqui? Ó? Então, aqui nós temos a membrana plasmática com seus fosfolipídios, lembra lá? Então, a bicamada. Aqui também nós temos o meio extracelular, que é fora, e aqui o citoplasma da célula, que no caso seria dentro. Aqui nós temos uma proteína, que pode ser uma proteína carreadora, lá lembra da permease. E aqui também nós temos a molécula X. O que é essa molécula X? Ela está em maior concentração no meio extra e dentro ela está em menor concentração. Então, gradiente de concentração decrescente, ou seja, vai de onde tem mais para onde tem menos, certo? Com base nesse esquema, considere as seguintes afirmativas. A molécula X pode se movimentar por difusão simples através dos lipídios, caso seja uma molécula apolar. Essa questão aqui ela é verdadeira. Então lembra lá que moléculas apolares ela tem maior afinidade pelo lipídio. Beleza? Então ela consegue passar assim. A difusão facilitada da molécula X acontece quando ela atravessa a membrana com auxílio de proteínas carreadoras. Até aí, beleza, facilitado, proteína carreadora, que conduzem contra o seu gradiente de concentração. Então essa questão aqui ela está errada, porque aqui em vez de contra é a favor, beleza? Então risquem lá essa questão. Essa parte aqui não é contra. Então o que deixa a questão falsa é o contra. Então difusão facilitada vai a favor do gradiente de concentração. Número 3. Se a molécula X for um íon, ela poderá passar a membrana com auxílio de uma proteína carreadora. Essa aqui, a questão é verdadeira, beleza? E a número 4, o transporte ativo da molécula X ocorre do meio extracelular para o citoplasma. Então, essa aqui está incorreta. Por quê? Então, ela, no caso, aqui é só você inverter aqui, ó. Então, vai do meio do citoplasma para o meio extracelular, beleza? Então, faz essa setinha assim para poder corrigir a questão. Então, assinale a ou as alternativas corretas. Então, as alternativas corretas é a número 1 e a número 3. Então, a resposta aqui é a resposta letra C. Beleza, gente? Olha aqui, ó, o EPA. A entamoeba estolística
é o agente biológico da amebise. Então, o que é a amebise? Uma ameba, no caso seria um protozoário. Importante problema de saúde pública que leva ao óbito anualmente cerca de 100 mil pessoas. Os trofozoítos da entamoeba histolística vivem normalmente à luz do intestino grosso, podendo normalmente penetrar na mucosa e produzir ulcerações intestinais, ou em outras regiões do organismo, como fígado, pulmão, rim e mais raramente no cérebro. A locomoção se dá através de pseudópodes e a ingestão de alimento pela, aqui a resposta, de partículas sólidas, tais como hemácias, bactérias ou restos celulares, bem como por, ou seja, a ingestão de partículas líquidas. As opções que completam o texto acima preenchendo corretamente as lacunas são. Então você aprendeu aqui sobre fagocitose e pinocitose. Então olha aqui, ó, fagocitose o que é? É a captura de partículas maiores e sólidas. Então olha só. Então, ingestão de alimento pela fagocitose de partículas sólidas. Então fagocitose é a ingestão de partículas sólidas. E pinocitose, englobamento de fluidos. Ou seja, então dá uma olhadinha aqui, ó. Bactérias ou restos celulares, bem como por pinocitose, ou seja, pela ingestão de partículas líquidas. Então, sempre quando for sólido, fagocitose, pinocitose sempre vai ser líquido. Então, olha aqui, ó. As opções que completam o texto acima preenchendo corretamente as lacunas são, respectivamente. Gente, cuidado aqui, ó. Isso aqui sempre vai ter uma questão, às vezes pode ter alguma questão que envolva respectivamente. Olha só. Então, aqui a resposta é a letra D. Beleza? Então, respectivamente. Olha, então, se você não tivesse prestado atenção no respectivamente, você poderia ter assinalado a letra B. Tá? Então, cuidado com esse respectivamente, que no caso seria em ordem. Beleza? Então, a resposta certa é a letra D. Coveste. Medindo-se a concentração de dois importantes íons, Na+, e K+, observa-se a concentração de íons Na+ no extracelular, maior concentração de íons Na+ no meio extracelular do que no meio intracelular. O contrário acontece com os íons K+. Íons de Na+ são capturados pelo citoplasma para o meio extracelular, e íons de potássio, que é o K+, são capturados do meio extracelular para o meio intracelular, como mostrado na figura abaixo. Esse processo é conhecido como... Então, gente, o que nós temos que pensar aqui? Ó? Sempre quando nós pensamos em sódio e potássio, nós temos que lembrar lá da bomba de sódio e potássio. Então, dá uma olhadinha aqui. Ó. Então, o que é essa bomba de sódio e potássio? Bomba de sódio e potássio, então, é uma proteína da membrana plasmática que utiliza a energia, ou seja, o ATP. Então, sempre quando nós pensamos assim, gente, transporte ativo é todo aquele que gasta energia. Beleza? Então, transporte passivo, né? Então, transporte ativo, nós temos um exemplo lá da bomba de sódio e potássio. E no transporte passivo, que foi o que você aprendeu na última semana, lembra? Difusão simples, difusão facilitada e osmose. Beleza? Olha lá. Trifosfato de adenosina transformando em ADP. Para levar íons de sódio e potássio para meio intracelular e extracelular consecutivamente. Todo esse processo tem como objetivo manter o equilíbrio. Então, lembra que eu falei para vocês da homeostase? Então, o corpo ele sempre vai tentar manter o equilíbrio. Beleza? Então, esse aqui, ó, bomba de sódio e potássio é um exemplo de transporte ativo. Beleza, gente? Olha só, exercício agora da Unifor. Deixa eu me tirar aqui da frente. Ó, então, o meio iônico intracelular, isto é, a composição de íons e água no interior das células é completamente diferente do meio extracelular. Por exemplo, o íon sódio é cerca de 14 vezes mais abundante no meio extracelular do que dentro da célula. Como o íon potássio, dá-se o inverso. É cerca de 50 vezes mais abundante no espaço intracelular. Beleza? Então a tendência do potássio é sempre entrar. E, deixa eu ver... Com o íon potássio, K+, dá-se o inverso, é cerca de 50 vezes mais abundante no espaço intracelular do que fora da célula. O íon cálcio, por sua vez, é cerca de 50 vezes mais concentrado numa fibra muscular do que no meio extracelular que a rodeia. As diferenças de concentrações de íons K+, e Ca+, que é o potássio, nos meios intracelular e extracelular é mantida por... Então lembra lá que quando é por íons, é transporte ativo. Beleza, gente? Então a resposta certa é a letra E.
Exercício aqui da UniOeste, olha só. Sobre os mecanismos de transporte através da membrana celular, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta. Número 1. A entrada de oxigênio, O2, em nossas células ocorre pelo processo de difusão simples. Essa aqui está correta, porque lembra lá que você aprendeu na última aula, transporte passivo, difusão simples, transporte de gases, como por exemplo o oxigênio que acontece lá no nosso pulmão, beleza? Então essa aqui está correta. O transporte de substâncias realizado pelas proteínas da membrana celular sem gasto de energia é um tipo de transporte passivo. Então, sempre quando não tem gasto de energia é um transporte passivo. Se tem gasto de energia, é transporte ativo. Beleza? Então, essa aqui está correta. Número 3. A manutenção das diferenças de concentração de íons Na+, e K+, é realizada pelo processo de transporte ativo. Verdadeiro? Porque então, esse aqui é a bomba de sódio de potássio. Beleza? E o número 4. Durante a osmose, as moléculas solutos dissolvidas no citosol, citosol o sinônimo é citoplasma, tá, gente? Se difundem através da membrana celular. Então, essa aqui está incorreto. Por quê? Então, a osmose, lembra lá, a osmose é o transporte da água. Então, a água é o que? Não é soluta, a água é solvente, beleza? Então, essa aqui está incorreta. Beleza? Então, essa aqui, ó. Então, 1, 2 e 3 estão corretas. Então, a resposta certa é a letra D de dado, beleza? Olha lá, a digestão intracelular é precedida da ingestão de partículas alimentares, que depois são ingeridas no interior do vácuo digestivo. A ingestão de tais partículas alimentares resulta no processo de fagocitose. Então, partículas alimentares são partículas sólidas, então é fagocitose. Se fosse partículas líquidas, no caso seria pinocitose, beleza? Plasmocitose aqui o que é? Plasmocitose é quando a célula ela manda para fora. Fagocitose e pinocitose são endocitoses. Beleza? Olha aqui outro. Então, da FATEC. Os esquemas abaixo representam células nas quais há passagem de substâncias através de suas membranas. Os fenômenos representados em A, B e C são respectivamente... Então, olha só. Então, osmose é o transporte da água. Então, olha aqui, ó, qual desses que é o transporte da água? Então, esse aqui é a letra A. Transporte ativo é a bomba de sódio de potássio. Onde que nós podemos ver aqui a bomba de sódio de potássio? Dá uma olhadinha aqui, ó. Aqui, ó, é um exemplo. Aqui, ó, potássio e o K+ aqui dentro. Difusão é o transporte do meio hipertônico para o meio hipotônico. Então, aqui, a gente já podia matar a questão com a osmose. Olha só, são respectivamente osmose, transporte ativo e difusão. Beleza? Então, esse aqui, ó, a gente já podia matar a questão com a questão da água aqui, que é a osmose. Beleza? Olha aqui, exercício da Unicamp. Ao estudar para o vestibular, um candidato percebeu que ainda tinha dúvidas em relação aos processos de difusão simples, transporte passivo facilitado e transporte ativo, através da membrana plasmática, e pediu ajuda para outro vestibulando. Este utilizou a figura abaixo para explicar os processos. Para testar se o colega havia compreendido, indicou os processos como A, B e C, e solicitou para que ele associasse a 3 exemplos. Os exemplos foram: 1. Transporte iônico das células nervosas. 2. Passagem de oxigênio pelas brânquias de um peixe. E 3. Passagem de glicose para o interior das células do corpo humano. Então aqui nós temos, ele tinha que associar todos esses exemplos aqui a essa imagem aqui. Olha lá. Indica as associações que o candidato deve ter feito corretamente. Né? Então você tem que indicar qual que é o tipo de transporte que ele tem que ter feito. Então dá uma olhadinha aqui, ó. Então explique o que cada um dos processos difere em relação aos outros. Então, olha lá. A combina com o 2. Então olha lá. Então A, esse aqui. Número 2, passagem de oxigênio pelas brânquias de um peixe. Então esse aqui está falando que é a difusão simples. Beleza, gente? Então é o transporte de gases. Olha só. A difusão simples é a passagem de uma substância através da membrana sem gás de energia, como oxigênio e gás carbônico. Beleza? A letra B combina com 3. Então, olha só. Então, a B, essa aqui, ó, combina com 3, que é a passagem de glicose para o interior das células do corpo humano. Essa aqui, gente, é uma proteína carreadora. Essa aqui, no caso, seria uma permease. Então, é uma difusão facilitada. Beleza? Então, olha só. A passagem de glicose para o interior das células é o transporte passivo facilitado, difusão facilitada. Sem gasto de energia,
a favor do gradiente de concentração e que utiliza uma proteína carreadora. E o outro que sobrou é o C1, né? Então, olha, vamos ver o que é. O que era esse aqui? Letra C, então aqui a gente está vendo aqui que está gastando energia. Com 1, transporte iônico das células nervosas. Então, sempre transporte ativo vai acontecer lá nas células nervosas das pessoas. Beleza? Olha só, então é A2, a difusão simples é a passagem de uma substância através da membrana sem gasto de energia, como, por exemplo, oxigênio e gás carbônico. Letra B, 3, a passagem de glicose para o interior das células é um transporte passivo facilitado, sem gasto de energia, a favor do gradiente de concentração, e que utiliza uma proteína carreadora. C1, o transporte iônico das células nervosas é um exemplo de transporte ativo, com gasto de energia, contra o gradiente de concentração e com a participação de uma proteína carreadora. Beleza, gente? Então, aqui é a bomba de sal de potássio. Vamos ver aqui agora. Em seguida, o candidato perguntou por que a alface que sobrou do almoço, tinha sido temperado com sal tinha murchado tão rapidamente. Que explicação correta o colega apresentou? Então, o que o cara lá que sabia bem do vestibular não sabia bem, que conseguiu explicar para ele por que a alface murchou. Então, olha só. A alface murchou rapidamente porque suas células perderam a água, né? Então, saiu de dentro para fora. Se você colocou sal, fora da célula ela vai ficar mais concentrado. Então, a água vai para o meio hiper. Então, se a água vai para o meio hiper, então a célula vai perder água. Então, por um processo que se chama osmose, na qual o solvente passa da solução de menor concentração dissoluto para de maior concentração, através de uma membrana semipermeável. Então, lembra lá, a água vai para o meio hiper. Suci, gente. Gente, então a aula de hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Dá tchau pro tio e até mais. Não esqueçam de estudar bastante e resolver todos os exercícios, porque matéria dada hoje é matéria estudada hoje. Não esqueçam de fazer todos os exercícios, porque isso é o melhor treinamento que vocês podem ter. E saúde mental. Beleza, gente? Contem sempre comigo. Um grande abraço e até mais. Dá tchau pro tio. Show.